Meus irmãos, 2020 vem sendo um ano muito difícil. O ano iniciou com as fortes chuvas que trouxeram prejuízos para muitas famílias, principalmente no Sudeste, onde muitos perderam suas casas e seus bens. E mal tentaram se recuperar e agora enfrentam a situação do coronavírus. Uma pandemia que tem nos obrigado a viver em quarentena e está trazendo prejuízos financeiros e econômicos para muitas pessoas e principalmente para todo o país e o mundo. Tem sido um ano que os nossos sonhos, os nossos planos e os nossos projetos têm ficado de stand-by. O problema é que diante dessas dificuldades todas, não só paralisa os sonhos, as pessoas às vezes desistem dos sonhos. As pessoas se deixam levar pelas adversidades e começam a sofrer emocionalmente, começam a viver em crise, começam a ter depressão e abandona tudo aquilo que tinha sonhado no início do ano. Essa nossa reflexão de hoje vem ao encontro disso, onde nós vamos ver dois homens que também tiveram sonhos, também tiveram seus planejamentos, tinham suas esperanças e todas elas caíram por terra, ou na verdade ficaram numa cruz. Mas o que essa passagem de hoje vai nos ensinar é que a ressurreição de Jesus Cristo pode trazer também ressurreição das nossas esperanças e dos nossos sonhos. Então acompanhe comigo a leitura de Lucas capítulo 24, onde nós vamos estar lendo a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Eu quero ler até aqui, mas nós vamos explorar todo o resto do capítulo. Nessa rica e minuciosa descrição que Lucas faz dos momentos finais da pessoa de Jesus Cristo aqui na terra com os seus discípulos, traz esse relato de 2 dos seus discípulos que não contava entre os 12, mas esses 2 foram alvos da misericórdia e da graça de Jesus Cristo. Esses homens tinham depositado toda a sua fé na pessoa de Jesus e para eles Jesus era o profeta que ia restaurar o reino a Israel. Mas toda a esperança que estavam depositando de ver Israel libertada do poderio romano, seu inimigo, ficaram na cruz. Porque para eles a cruz foi o momento final da pessoa de Jesus Cristo. Eles não entenderam o que vinha após isso. Às vezes nós depositamos nossa fé só num único momento, num único ato. Depositamos toda a nossa fé, nossa esperança em algum evento ou alguma pessoa. E quando não acontece da forma como nós esperamos, nós desistimos. E é exatamente isso que esses 2 homens fazem. Eles resolvem voltar para as suas vidas normais. Eles resolvem voltar para as suas casas. Lembra-se também de Pedro, Tiago e João, que eles mesmos dizem o seguinte: vamos pescar. A vida desses 2 homens agora, de tomar a estrada de volta, essa estrada é a estrada da desistência. Quantos de nós não desistimos? Quantos de nós não jogamos a toalha por conta do momento em que estamos vivendo? Alguns planos, alguns projetos que você tem planejado para 2020, agora nesse momento, 4º mês do ano, possivelmente você já esteja desacreditado que vai conseguir fazer. E aí você começa também a caminhar na estrada da desistência, de jogar a toalha e assim não levar adiante aquilo que você sonhava, aquilo que você projetava para você, para a sua vida profissional, para a sua família. E esses homens que agora estão na caminhada de volta para as suas vidas normais, deixando de continuar naquilo que eles sonhavam, eles têm a surpresa de ter no meio deles o próprio Jesus Cristo. Jesus é aquele que se coloca no caminho conosco. Jesus é aquele que, mesmo a gente não vendo, Ele está abençoando, confortando, consolando e tentando nos mostrar os caminhos.
E Jesus, nessa caminhada com eles, quando retoma a conversa com eles, Jesus primeiro dá uma de pastor, de terapeuta. Jesus inicia um diálogo, mesmo sabendo tudo o que aconteceu. Mas Jesus inicia o diálogo para ouvir esses homens falarem, para que esses homens tenham a catarse de dizer com suas próprias palavras, externarem seus sentimentos, dizendo as suas frustrações e decepções. E é exatamente isso que eles fazem. E enquanto eles falam, eles não estão percebendo que Jesus está com ele. Os céticos, os racionalistas, eles nos acusam de que nós vivemos uma fé cega. Mas é pelo contrário. É a falta de fé que faz com que a gente não enxergue o que Deus está fazendo. A nossa fé é a única possibilidade de vermos a glória de Deus, como Jesus falou a Marta e a Maria a respeito de Lázaro. Se creres, verás a glória de Deus. A falta de fé que esses homens estão tendo, porque eles deixaram que a decepção e a frustração sobrepujasse a fé deles, e agora eles não veem a solução do lado deles, na caminhada com eles, na estrada com eles. Jesus está na caminhada, Jesus está na sua estrada também. E talvez você ainda não esteja vendo o que ele está fazendo. E só a fé pode mostrar o que ele está fazendo. Mas enquanto você ainda não está vendo, Jesus permite que você chore. Jesus permite que você diga as suas mágoas, que você externalize as suas emoções. Esses homens fazem isso para Jesus. Eles começam a comentar sobre a pessoa de Jesus Cristo, que ele foi um profeta poderoso em palavras e poderoso em obras, mas que pelas autoridades judaicas ele foi entregue aos romanos e foi crucificado numa cruz. E eles se entristecem porque a esperança deles estava somente na pessoa de Jesus Cristo vivo, e Jesus morre. A nossa esperança às vezes está de que a gente veja concretamente as coisas acontecendo. Quando as coisas não estão concretas diante dos nossos olhos, a gente perde a fé. E esses homens tiveram que aprender a ter fé, mesmo sem a concretude do Jesus ali presente com eles. Porque eles não sabiam o que vinha depois. Nós não sabemos o que vem depois. Mas Jesus é aquele que é a solução para todas as coisas. E aí Jesus, depois de ouvi-los todos, Jesus diz para eles: homens insensatos, vocês não entenderam pela dureza do vosso coração. A insensatez, de fato, faz com que nós não vejamos as coisas, porque essa insensatez está sendo fruto justamente de falta de fé. A insensatez é filha da incredulidade. Quando não cremos, ficamos tolos diante de Jesus Cristo. E aí Jesus começa a ensinar as Escrituras para eles, para que as Escrituras possam abrir os olhos desses homens, para que as Escrituras possam trazer sabedoria a esses homens, para que a Escritura seja para eles a luz que ilumina o caminho deles. Não acredite em qualquer coisa que andem dizendo por aí. Acredite naquilo que a palavra de Deus diz para você. Acredite nas promessas de Deus que existem nas Sagradas Escrituras para você. Assim como todas as Escrituras, desde Moisés aos profetas, como Jesus está citando para eles, fazia promessas a respeito do Messias, as Escrituras têm muitas promessas para o povo de Deus e nós temos que crer nelas. Porque se não crermos nelas, nós somos também insensatos e os nossos olhos vão continuar sendo cegos. Então Jesus ele descortina as Sagradas Escrituras. E enquanto Jesus fala das Sagradas Escrituras para eles, eles começam a sentir no coração aquele calor, aquele aquecer, aquele arder que reaviva a fé. Mais tarde, quando Jesus chega com eles no final da caminhada, já está tarde, e eles de tão maravilhados que estavam com o ensinamento que o Senhor estava dando para ele, que até aquele momento era um desconhecido, eles pedem: fica conosco mais um pouco, já é tarde, repousa conosco. Quem é que não quer ter Jesus repousando conosco? Tenha fé, querido, o Senhor repousa com você. Ele disse que estaria com você até a consumação dos séculos. E isso é uma promessa que nós podemos nos assegurar. Então Jesus fica com eles, e agora Jesus não é só um desconhecido, Jesus agora toma a iniciativa de se tornar pastor e mestre deles. Coloca a mesa, e Jesus faz aquele símbolo que é um dos mais importantes do cristianismo, que foi a ceia. Jesus pega o pão, abençoa com as mesmas palavras que tinha dito
na Santa Ceia anteriormente. E aí quando ele parte o pão e diz essas palavras, aí as escamas caem dos olhos desses 2 discípulos. E agora eles estão vendo que é Jesus de verdade. Talvez nós precisemos realmente de uma ceia com o Senhor Jesus. Por isso que a Páscoa ela inicia com ceia. Por isso que a Páscoa ela celebra a ceia de uma forma muito especial. Porque é nessa comunhão com Cristo que nós podemos realmente enxergar o que Ele está fazendo nas nossas vidas. O Senhor ele não deixa confundido aqueles que crêem nele. Tenhamos mais comunhão com Ele. O partir do pão com Jesus Cristo é participar da sua palavra e da sua comunhão espiritual. A palavra é o pão para nós hoje. Jesus quer partilhar conosco a sua sabedoria, as suas promessas para conosco. Mas assim que também que esses homens compreendem que aquele desconhecido é Jesus Cristo, nesse momento também Jesus some. E Jesus vai ter com os outros discípulos para abençoar outras pessoas também. A alegria que esses homens estão sentindo agora por conta de ter participado da ceia com o Cristo ressurreto faz com que eles guardem agora no coração e nos lábios um desejo imenso de proclamar essa ressurreição. Eles voltam para Jerusalém correndo, se reúnem com os outros discípulos e diz: nós vimos o Cristo ressurreto. E eles compartilham fé uns com os outros, alegria uns com os outros, encorajamento uns com os outros. A esperança deles agora está ressuscitada quando eles viram Jesus ressurreto. Outro que precisou de uma fé ressuscitada, de uma esperança ressuscitada foi o Tomé. O Tomé deveria, aquela experiência, ter acabado com ele. Mas ainda hoje nós também somos assim. Se eu não tocar, se eu não ver, se a coisa não for concreta para mim, eu não acredito. Nós temos que crer mesmo sem ver, como Jesus diz a Tomé. Se você me viu e creu, és bem-aventurado. Mas mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós estamos sendo convidados a crer e a ressuscitar a nossa esperança na pessoa de Jesus Cristo no momento que nós estamos vivendo. Para que a fé ressuscitada possa ressuscitar a sua esperança, possa ressuscitar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos que lá no início do ano você colocou na presença de Deus. Não desista. A Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas debaixo do sol. O seu tempo vai chegar. Porque o tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo de aquietar e saber que o Senhor é Deus, como diz o Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. O Senhor há de ser exaltado por conta dessa pandemia. O nome dele há de ser glorificado. Quando a igreja do Senhor ressuscitar a esperança nele, ressuscitar a fé nele e esperar quietos até que ele possa agir. Claro que nós não estamos quietos. A nossa forma de se mover, a nossa forma de fazer alguma coisa agora é orando, é intercedendo, é jejuando. Nós convidamos todo o Arraial Presbiteriano, você da Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara também, a partir de amanhã, dia 13 de abril, a estar se consagrando em jejum e oração. Reserve uma das refeições do dia para você jejuar, até o dia 18, para que Deus seja glorificado nesse momento, que Ele possa fazer a sua ação, combatendo por nós o coronavírus, pondo fim a essa pandemia, trazendo nossas vidas de volta aos sonhos, aos planos e aos projetos, à nossa missão. Se engaje conosco em jejum e oração. Eu peço para você fazer o jejum de uma das refeições, mas se você quiser e tem condições físicas para isso, pode fazer o jejum também do dia todo. Você organiza a sua forma de jejum. Durante a semana vamos estar postando nas redes sociais o cronograma de orações, dando orientações sobre o jejum e a oração que você poderia estar fazendo, e assim no seu corpo, em Cristo Jesus, estarmos juntos, ressuscitando a nossa esperança e a nossa fé,
acreditando no Senhor nosso Deus, que há de se aparecer agora, de desvelar-se aos olhos de toda a humanidade, tirando esse mal do mundo. Que Deus abençoe sua vida também, abençoe o seu lar, que traga paz ao seu coração, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Depois do encontro, depois de revelar-se a esses 2 discípulos, quando esses 2 discípulos voltam para Jerusalém, se reúnem com os outros discípulos, quando eles estão naquela alegria do testemunho da ressurreição, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Que a paz seja convosco. Paz que excede todo entendimento. Conforte o seu coração. Traga força. Restaure a sua fé. E assim você vive em novidade de vida, em alegria pelo Cristo ressuscitado. Deus abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Pai querido, Pai amado, eu louvo e te agradeço, ó Deus, por essas palavras, Senhor, que esses 2 homens tiveram, Senhor, relatada por Lucas. De uma experiência, Senhor, de no luto, de uma experiência, Senhor, de tristeza, de decepção, de frustração, para com os planos e projetos que eles tinham. O Senhor se revela, o Senhor caminha com eles, o Senhor mostra para eles, através das Sagradas Escrituras, as promessas. E assim esse mesmo Senhor faz com que do choro vire alegria, do luto vire novidade de vida. Tudo através da ressurreição. No dia de hoje nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor. E da mesma forma te pedimos, ó Pai, que os nossos irmãos todos tenham a sua fé ressuscitada, tenham as suas esperanças ressuscitadas, que eles tenham os seus sonhos, os seus planejamentos, Senhor, ressuscitados. E no tempo certo que Tu há de dedicar, Senhor, a cada um, as vidas deles possam, Senhor, retomar todos os seus sonhos e projetos, assim como a vida daqueles 2 discípulos, ó Deus, que depois da ressurreição, eles receberam a incumbência de ir pregar o Evangelho a todas as criaturas. Eles testemunharam dessa fé. Da mesma forma nós vamos testemunhar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos aqueles que ainda precisam crer nele. Assim nos comprometemos e assim também, Senhor, aguardamos no Senhor. Abençoa teu povo, traz cura, Senhor, traz força para eles, segurança e sustento nesse momento difícil que eles estão vivendo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.